Quando falamos de pensamento crítico, qual que é a primeira coisa que te vem à mente? Bem, talvez venha uma pessoa inteligente que tem sempre uma frase na ponta da língua. Talvez venha em mente alguém extremamente crítico. Talvez alguém que tenha a capacidade de resolver equações matemáticas extremamente complicadas. Bem, você vai pensar em alguém inteligente. Mas se eu te falar que muitas vezes essas pessoas que você pensou, na verdade, não têm um pensamento crítico muito bem exercido, você acreditaria em mim? Bem, então, talvez não. Então vamos falar sobre pensamento crítico. Como você bem sabe, você é um ser racional, o que nos difere de outros animais. Na antiga mitologia grega, os deuses eram divindades racionais e imortais. Prometeus e Epimeteus eram irmãos. No tédio da imortalidade, pediu a Zeus permissão para criar vida. Zeus permitiu e deu a eles o papel de criar vida na Terra. Prometeus era o mais velho. Epimeteus era o mais novo. Prometeus estava ocupado com suas coisas, enquanto Epimeteus estava criando os seres vivos e atribuindo a eles uma característica única. Os peixes nadam, as aves voam, cada um tinha sua função que mantinha um certo equilíbrio na natureza. Então Epimeteus, finalizando o trabalho, foi apresentar sua criação a Prometeus. E Prometeus perguntou: certo, você deu uma característica para cada animal. Tudo bem, a ave voa, os peixes nadam, o elefante faz seu trabalho de elefante. Mas e esse animal? Qual a característica que você deu para esse animal? O que sobrou para ele? Nada. Foi isso que sobrou pro ser humano? Nada. Prometeus, vendo a cagada de Epimeteus, decidiu que seria uma boa ideia roubar os deuses. Então lá foi ele e roubou dos deuses a razão e deu ao ser humano essa característica divina. Já que o ser humano não tem nada que possa ajudar a sobreviver no equilíbrio da natureza criado por Epimeteus, então darei a ele uma habilidade divina, transformando ele em quase Deus. Muito justo, né? Bem justo. Já que o ser humano não tem nada, vou dar quase tudo pra ele. Agora, o ser humano era capaz de pensar tal qual os deuses. E no pacote da racionalidade está incluso o pensamento crítico. Pensamento crítico é o pensamento criterioso. Simples assim. Essa é a melhor definição para pensamento crítico. Pensamento criterioso. O quê? Quer que me aprofunde um pouco mais? Tudo bem. Pensamento crítico é a capacidade humana de, diante de um problema, analisar cuidadosamente de forma criteriosa, podendo chegar a uma solução, ou até mesmo evitando enganos. Veja um exemplo. Chega um cara, fala pra você: ô maluco, se liga, cara, eu sei de coisas que você não sabe. O mundo é plano, o presidente é um alienígena. Você vai olhar pra essa situação e vai pensar: nossa, esse cara é bem lelé da cuca. É bem óbvio que pra você isso não faz sentido. Mas veja, como você pode provar que isso não faz sentido? Se o maluco chega pra você e te dá 1 milhão de argumentos a respeito da Terra plana e a respeito do presidente ser ou não um alienígena, você teria a capacidade de contra-argumentar? Você consegue agora, sem pesquisar nada, me dizer por que a Terra não é plana? Porque o indivíduo disse que não é plana e eu confio nele. Você deixa de exercer o seu pensamento crítico a partir do momento em que você se apoia em outras pessoas, sem ao menos entender a linha de raciocínio do tal indivíduo na qual você está se apoiando. O maluco acaba se sobressaindo em cima de você e agora você é terraplanista e acredita que o presidente é um alienígena porque você não tinha conhecimento suficiente para contrapor. O cara era extremamente persuasivo. Vai fazer o quê? Agora você acredita, né? A Terra é plana e alienígenas estão comandando o país inteiro. Sinistro. Mas você precisa ter conhecimento para saber se algo é ou não verdadeiro? Eu preciso ter conhecimento para saber se algo faz ou não sentido? Não necessariamente. O pensamento crítico acaba sendo essencial nessa situação. Quando você questiona o maluco, ele vai te dando explicações e explicações o tanto quanto extraordinárias e fantasiosas como a Terra ter uma borda de gelo. Você, com seu pensamento crítico bem exercido, você poderia se questionar: mas por que eu nunca vi isso? Porque eu nunca vi uma notícia sobre isso. O maluco poderia falar: porque eles não querem que você saiba. Então você poderia retrucar: por que eles não querem que eu saiba? E eu vou terminar o exemplo por aqui porque eu não quero que você saiba. Óbvio, isso é um exemplo muito exagerado. Mas pensa quantas vezes você não considerou uma pessoa inteligente porque ela tem muitas informações. Em uma conversa, ela cita muitas frases que parecem muito inteligentes. Mas quando você questiona
quando você analisa de forma mais cuidadosa, você percebe que talvez essa pessoa só esteja vomitando informações no meio da conversa. Talvez essa pessoa só esteja se apoiando em frases soltas de algum filósofo. Para ser um pouco mais didático, imagina um carro indo em uma determinada direção. Tá tudo escuro, mas você segue nesse mesmo caminho, apesar de você só conseguir enxergar uma parte bem curta da estrada. Em um determinado momento, você decide ligar o farol e perceber que a estrada não está te levando a lugar algum. Muito pelo contrário, você está andando em círculos e não percebeu ainda. Simplesmente foi guiado porque parecia ser mais confortável e seguro. Veja o ligar do farol como o uso do pensamento crítico. É meio custoso, custa um pouco, mas pode te salvar de andar em círculos. Pode te salvar de assumir afirmações fantasiosas como verdades. Pode te salvar de cair na mão de um bobão achando que ele é inteligente porque tem um arsenal de frases do Nietzsche para qualquer tipo de assunto. Isso aqui é um convite para você que está assistindo o vídeo até aqui. Se esforça um pouco mais. Se esforça um pouco mais antes de assumir algo como verdadeiro ou falso. Usa até mesmo esse vídeo de exemplo. Vê se ele faz algum sentido pra você. Analisa, pensa. É como diz um comunicador contemporâneo. Nego caga na tua cabeça e tu não reage. Você pode estar batendo palma pra maluco e simplesmente não sabe porque assumiu o que ele falou como verdade. Então a solução é ser cético, duvidar de tudo e questionar tudo? Não necessariamente. Isso tornaria toda a conversa extremamente chata e nunca chegaria ao lugar algum. Imagina, Michael Jackson é o maior artista do mundo. Apesar disso ser verdade, imagina você ter que definir cada conceito dessa frase. O que é ser artista? O que é Michael Jackson? O que significa ser o maior do mundo? E existem outros problemas quando você vai analisar. É uma questão subjetiva ou objetiva? Michael Jackson, ser o maior artista do mundo, é uma questão objetiva. Nem todo mundo sabe. Mas veja, eu acho que Michael Jackson é o maior artista do mundo. Existe uma diferença entre você achar e ele ser. Porque se você morre, ele deixa de ser. Afirmações subjetivas são afirmações que dependem de quem afirma. É o que eu penso. É o que eu enxergo, é o que eu acredito. E as objetivas são afirmações que dependem apenas dela mesmas. São afirmações que valem por si só. Não necessita de uma pessoa para ela ser ou não verdadeira. É importante você saber definir se a pessoa está afirmando de forma objetiva ou está afirmando de forma subjetiva. Enfim, eu só quis trazer essa pauta à tona para você tentar entender um pouco o conceito, entender que você tem sim pensamento crítico. Você não precisa ser um acadêmico, você não precisa ter determinado conhecimento. Você só precisa saber que pode parar e pensar um pouco antes de simplesmente assumir como verdadeiro ou falso as coisas que você escuta, tanto pessoalmente quanto na internet. E eu insisto, assista esse vídeo e veja se faz ou não algum sentido para você. Exercite seu pensamento crítico. E vale lembrar